E olha só, a música está no nosso cotidiano desde que nós nascemos, né? Quando a gente é bebê, a mãe canta pra gente aquelas cantigas, né, Vanessa? Seja as músicas cantadas pelos nossos pais, tocadas no rádio ou até mesmo em um simples batucar dos dedos em determinado ritmo, né? Por se fazer presente em diversos momentos da vida das crianças, a musicalidade é um importante aliado, né, ao desenvolvimento integral dos pequenos. E a gente vai entender melhor na reportagem de Fernanda Pontes. Que bom que você chegou. A aula começa com uma saudação aos alunos que se divertem cantando e tocando violão ao lado de suas mães. O momento é uma chance de troca de energias e afeto entre as crianças e seus familiares. Que a música faz bem para o corpo e para a alma, todos já sabem. Mas você sabia que mesmo dentro da barriga, os bebês conseguem ouvir sons e depois que nascem são capazes de reconhecer esses mesmos sons? É o caso da Esther. Hoje, com 2 anos e meio, a pequena começou a frequentar aulas de musicalização aos 10 meses de idade. Porém, foi na barriga de sua mãe Cristina que ela herdou de sua família o gosto e a paixão pela música. Minha família é muito musical, eu tenho uma tia que toca piano, minha avó Esther, que a Esther chama Esther por causa dela, também tocava piano. Então a gente sempre cresceu com muita música. E aí na gravidez dela, eu fiz uma lista e aí eu vi que quando ela nasceu, ela reconhecia algumas músicas. E aí eu comecei a fazer uma listinha com essas músicas que ela prestava mais atenção ou ficava mais feliz. A educadora musical e flautista Ellen Pena explica os benefícios da música para os bebês. E o que a gente sabe é que a partir de uma certa idade ali na barriga, eles já escutam, né? E muitos bebês que depois que nascem, você coloca aquela música e eles reconhecem aquela música. Ellen dá aulas de musicalização infantil e explica a importância da atividade para o desenvolvimento dos pequenos. O objetivo da musicalização infantil ou da educação musical, né, se você quiser chamar assim, é desde os bebês ensinar teoria musical, ensinar a base da música para que quando essa criança maior for para o instrumento, ela já teve ali anos inserida na música de forma muito lúdica, de forma muito natural, construindo essa teoria musical que é importante para todo mundo que quer seguir na música. Tempo, ritmo, percepção espacial e até mesmo socialização são alguns dos benefícios que a musicalização infantil pode oferecer. Eu acho que, principalmente pós-pandemia, a socialização tem sido muito importante numa aula dessa para esperar a vez. Então, quando a gente faz uma atividade onde eu tenho 5 crianças e eu vou entregar para esse e você é o último, esse aqui sabe que ele tem que esperar. Isso é algo muito importante para a vida, né? Que tem sido cada vez mais esquecido. Para a educadora musical Ellen Pena, as aulas de musicalização, diferente do que se pensa, não tem como foco o instrumento, mas sim o reconhecimento deles pelos alunos e destaca que quanto mais cedo, essa identificação ocorre de forma mais natural. A educação musical não é o ensino do instrumento, de jeito nenhum. Vocês vão ver que na aula, eu sou a única que vou ali no piano para tocar. No final, quando acaba a aula, eles querem ir ali tocar, mas isso não faz parte da aula, não é o ensino direcionado do instrumento. Cristina, que é fisioterapeuta, vê os benefícios da musicalização infantil irem além do lúdico e da brincadeira. Eu vejo assim, ela chama muita mais atenção dela, por exemplo, se tem algum brinquedo, alguma coisa de percussão, né? Ontem mesmo a gente estava numa pracinha, tinha um violãozinho de madeira, ela quis pegar. Então, eu percebo muito isso, parece que aumentou o interesse dela pela música. E por falar em brincar, a educadora musical Ellen Pena explica que música e brincadeira se misturam, porém de uma forma muito cuidadosa, né? Como eu falei, quando a gente se propõe a fazer educação musical, esse limiar do lúdico, ele tem que ser muito cuidadoso.
Você tem que ter esse objetivo, você tem que entender qual é a fase que a criança está, qual é o mundo dela, o que ela gosta, quais são, o que na motricidade ela dá conta de fazer. Não adianta eu pegar um instrumento que ela não vai ser capaz de usar aquilo ali de uma forma a aprender alguma coisa. Então, cada instrumento, ou que seja um fantoche, ou que seja um brinquedo, ele é escolhido pensando na faixa etária daquela criança e no que ela dá conta de fazer. E tem que ser lúdico, tem que ser gostoso, tem que ser divertido, senão eles não vão se interessar. Mas tem que ter um ensino. Eu estou fazendo isso por quê? Eu quero ensinar o quê? Quando eu pego um sapinho, que vocês vão ver hoje, e aí eles estão ali brincando com aquele sapinho no tambor. O que musicalmente eu estou inserindo? Pesquisas apontam que crianças que crescem com estímulo musical tendem a se desenvolver de forma mais rápida, além de terem no cérebro estímulos necessários para um crescimento mais saudável e ativo. A educadora musical Ellen Pena define a música com apenas uma palavra: vida. É vida. É incrível como que a música tem o poder, assim, de transformar não só crianças, né? Muitas chegam muito tímidas, muitas chegam acanhadas, sem querer falar, muitas chegam com problema de fala, atraso na fala. E a gente tem todas as terapias para isso, mas é incrível como que a música, ela abre caminhos para a criança fazer as coisas de uma forma muito tranquila. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, eu tô toda derretida Fofinhos, aqui, né? Vanessa? Que matéria gostosa, né, Já tá Thiago? ensinando música pro Nicolas? Já desde pequenininho, desde a barriga já escutava. Eu não sou muito musical, né? Mas ele vai seguindo o caminho. E não é segredo, né, gente, que a música ela é capaz de estimular emoções que influenciam a forma como nos sentimos, podendo nos deixar mais animados, mais saudosistas, mais tristes, concentrados e por aí vai. Isso porque as ondas sonoras têm influência direta no nosso comportamento. E esse estímulo tem sido usado na promoção à saúde. Com a gente aqui no estúdio, Daniela Libânio, que é pedagoga e educadora de artes integradas. E ela vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre a musicoterapia. Bom dia, Bom dia, Dani! Daniela. Bom dia, gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É muito bom falar de música. E Muito. tem uma diferença, né? Aqui eu te introduzi falando sobre a musicoterapia, mas tem uma diferença do tema da matéria, que é musicalização infantil. Sim, inclusive a matéria ela vai mostrar um processo de migração que muitos profissionais estão vivendo. A gente está vivendo isso hoje no mundo, porque a musicoterapia ela é muito jovem. Ela vem com a ressonância magnética, com as pesquisas no mundo, no Japão, nos Estados Unidos, que comprovam quando você liga o cérebro em equipamentos que o seu cérebro acende áreas que favorecem melhoras de processos de doença, de processos de atraso na fala, igual a Ellen estava falando, de processos degenerativos, de às vezes questões no cérebro. Então, a partir dos últimos tempos em que a gente tem essa tecnologia muito avançada, os cursos de musicoterapia começaram a acontecer. Tanto que a gente está vivendo um processo de legalização que acontece já para que a musicoterapia seja uma profissão. A Universidade Federal de Minas Gerais já oferece um curso de musicoterapia para graduação. Já existe um processo de regulamentação no MEC, não só da musicoterapia dentro da graduação, mas como de pessoas que já atuam há muitos anos e fazem especialização. A gente tem a arte-terapia também, eu trabalho com artes integradas, né? O teatro também ajuda muito. Então, essas artes todas... o teatro, ele abarca tanto a música como a dança e a fala, então, de forma que o texto, a interpretação, mas a musicalidade, a gente tem aqui o Grupo Galpão, que é um grande exemplo, né? A gente tem o Rubinho do Vale há tantos anos, dando pra gente uma história de Minas, do Vale de Jequitinhonha, a gente leva isso para o Brasil, para o mundo inteiro.
E o tipo de música que a criança escuta. A gente tem o Palavra Cantada maravilhoso, que tem em São Paulo. Foi o primeiro prêmio Sharp que a gente teve da música, com uma música do Arnaldo Antunes. Muita gente compõe para eles, com eles, né? E eles têm outros desdobramentos, vários. É muito legal, né? Ver como que muito a legal. música pode ser usada na promoção à saúde mesmo, Você né? me contou uma coisa que me fez lembrar de uma coisa que eu vou falar aqui agora, assim, ó, no Insight. Você cantou a Anunciação pro seu filho. Sim, a gente estava conversando aqui antes e aí eu falei que... E vocês já viram uma bebê que ela é seguida nos Estados... em Londres, chama Alice. Aqui fala perfeitamente. Que fala palavras Sim. perfeitas. A primeira coisa que ela vivenciou, externo à vivência de casa, foi uma educação musical de uma professora brasileira online, e ela canta Anunciação. Ai, gente. A musicalização infantil, então, está dentro da musicoterapia, seria isso? Ou são duas vertentes separadas? São duas vertentes separadas. Durante um tempo, no Brasil, a gente teve a obrigatoriedade do estudo da música desde 1945, com Heitor Villa-Lobos, quando ele foi ministro da Cultura de Getúlio Vargas. Em 1964, a música foi tirada da obrigatoriedade, então não existe mais música obrigatória dentro da sala de aula. A gente, quando teve o ministro Gilberto Gil como ministro da Cultura, ele implementou também, novamente, a educação musical como obrigatória. E aí, então, abriu um leque nas faculdades nessa época, que a gente pôde fazer cursos de todos os pensadores musicais do mundo, que vai de Swanwick na Inglaterra, Shimizu Suzuki no Japão, Schaeffer no Canadá, e Orff e Kodaly, tantos outros, que a gente não tinha acesso no Brasil porque não era obrigatória a faculdade. Então, infelizmente, isso durou pouco tempo, entrou um outro governo que tirou essa obrigatoriedade, e esses cursos não estão mais disponíveis nas universidades. Então, a gente está agora continua numa luta, né, de colocar tanto a música como a musicoterapia, a música na educação musical. E agora, a musicoterapia, existem já planos de saúde que cobrem isso é muito legal. atendimento para crianças autistas. Eu faço uma pós-graduação que tem aqui em Minas, que eles trazem para Minas, os professores vêm de avião, ela é do sul do país, também tem na Bahia, e presencial, então os professores vêm, a gente faz as vivências, e eu tive uma aula, inclusive, com um professor que não foi presencial, porque ele mora nos Estados Unidos, ele trabalha na Universidade de Hopkins, e ele trabalha com criança autista também, e é neurociência é neuroanatomia. E neurociência a gente teve agora também mostrando esses processos todos no cérebro, que é diferente do processo da educação musical. Então, para mim está sendo importante, porque eu trabalho com idoso há 6 anos, eu trabalho com criança já há 25 anos. Criança muito pequenininha da mesma idade. Para toda idade, então. Gente, a musicoterapia, ela ajuda comprovadamente já no autismo, no Alzheimer, no Parkinson, no AVC. Para a volta das funções e para fazermos novos neurônios durante todo o processo da vida. E para praticar, né, para o paciente praticar a musicoterapia, né, ele ser inserido na musicoterapia, ele tem que saber tocar alguma coisa ou não? Não. A boa notícia, não precisa. Não precisa. Eu mesmo sei tocar nada, Ai, nunca aprendi nada. Então, Nem eu. Eu até trouxe algumas coisas, mas então, vai lá, me conta o que você quer saber mais que eu te conto. Se eu preciso necessariamente, né, saber tocar alguma coisa eu preciso fazer a musicalização primeiro para ir para a musicoterapia ou não? Não, a musicoterapia, ela vai lidar com o seu emocional, com a música dentro do seu emocional, de forma que esses neurônios sejam ativados, exatamente o que você falou, através dessas ondas sonoras, de forma que o seu cérebro consiga reaver
algumas funções que comprovadamente a música vai te trazer, mas ouvindo, cantando junto, interagindo, vivenciando, através da empatia. Por exemplo, a criança, vocês estavam vendo, ela chega, ela dá um beijinho no coelho para ir embora. Então tem todo um processo de aproximação, de empatia. Com os idosos a gente chega, cumprimenta, pega na mão, olha nos olhos. Então, a partir desse momento de troca, a gente também vai fazer terapeuticamente uma busca do conhecimento de qual é a história desse paciente. Às vezes vai acontecer de chegar um paciente pra gente que não vai verbalizar a história. Então, a gente vai saber através da família, de quem levou para a musicoterapia, o que esse paciente gosta de ouvir, o que a mãe cantou, o que o pai cantou, e tentar também ficar atento para que se essa música vai trazer um bem-estar, porque ele vai manifestar no olhar, no comportamento, né, em interagir junto ou não. Daniela, a gente viu que você trouxe alguns instrumentos aí, dá pra gente fazer uma demonstração aí da musicoterapia? Então, surpresa, eu trouxe os instrumentos para você! Exatamente, surpresa! Foi Meu surpresa, Deus. viu, gente? Nós falamos assim, olha que bacana, eu trouxe os Legal. instrumentos para trocar. Vai Aí ela falou mostrar! assim, não. É pra vocês. Então, vou convidar vocês para perceberem, por exemplo, idosos que gostam muito, terceira idade, que gosta muito... Será que a gente vai conseguir ouvir? Deixa eu pôr aqui no meu microfone. Tá vendo, gente? Você sorrinha lá, tá todo mundo sorrindo atrás das câmeras. Só de ouvir a caixinha de música, ela tem aquele coisinha, aquela... O som traz, né? Memórias Na França afetivas. tem um E bairro acalma que também vende... esse som, né? E assim, quando você escuta, você vai na infância, você vai no carinho, você vai no colinho. Na França tem um bairro, o 4 arrondissement, o bairro 4, que vende assim, igual pão de chão no Mercado Central. Tem caixinha de música, gente, com música brasileira, tá? Que bacana! Tem Asa Branca! Olha. Chama La Petite Boîte de Musique, as pequenas caixinhas de música. Gente. Mas a gente tem instrumentos muito brasileiros que são necessários, que a gente remeta à lembrança do que é a música brasileira. Como, a Lauta já tem brincando lá comigo, ó. O pandeiro, gente, é livre. Muitos idosos, quando eu entrego, a criança também, eles se sentem livres, não estão sendo filmados, né? Então fica com medo de ficar todo mundo julgando. Então, às vezes, bate a mão, às vezes, com AVC, bate só na perna, às vezes bate na outra mão. E tem gente que aprende e faz uma brincadeira de fazer assim, ó, ponta, pulso, ponta, polegar, ponta, pulso, ponta, polegar, ponta, pulso, ponta, polegar, ponta, pulso, ponta, polegar, ponta, pulso, ponta, polegar. E não tem como, né? Sorrir, eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Ontem a gente mostrou aqui no programa, né, um grupo da terceira idade de uma paróquia aqui da nossa arquidiocese, que eles trabalham também a musicalização, né? Tem o momento de tocar o pandeiro e foi uma festa, né, Vanessa? Nossa, a energia, a alegria dos idosos, porque a música ela tem esse poder de preencher o ambiente, né? E preencher nosso coração, Exatamente. preencher nossos cérebros de neurônios. Exatamente. Este instrumento, quando ele está na mão do paciente, ele vai vibrar. E essa vibração vai levar para o seu cérebro essa mensagem de fazer novos neurônios. Então, quando você toca... Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Vocês não viram, mas tá cheio de boquinha mexendo aqui. Atrás das câmeras, joinhas, assim, ó. Música traz lembranças, Não né? é? Às Traz vezes você ouve uma emoção. música, lembra daquela pessoa, lembra de um momento. É também um dos benefícios da musicalização? Sim, entrar em contato com a memória afetiva é muito importante. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui agora. E a gente tem um tambor, gente, porque Brasil é muito tambor, né? Então a gente tem tanto a influência da África como a indígena, e a gente não pode deixar o tambor de fora. E ele marcar o pulso já é o suficiente. Agora, brincar
experimentos começam a trazer o pulso, o coração, o seu caminhar, todos são feitos por pulso. Então tem gente que fala comigo assim, eu não sei tocar. Aí, pronto, você tá tocando. E na hora que você tá dentro do grupão e você tá fazendo só o seu tom e o resultado tá muito gostoso, você fala assim, ué, eu tô tocando, porque no fundo é isso. Aí você vai aperfeiçoando, você pode rodar a caixinha de música, você pode tocar uma castanhola, você pode bater um reco-reco de sapo. Você tem vários instrumentos. Esse instrumento, gente, eu mandei fazer, isso daqui é um chequerê, que eles usam muito no Recife, no Maracatu. Sim. Mandei fazer pequenininho, que você coloca tanto na mão da criança como na mão do idoso. Isso é muito importante. A gente tem muitas terminações nervosas na mão e na face. Mais na mão e na face do que no resto do corpo todo. Então, se eu coloco na mão do idoso, ele está estimulando. Agora, se ele não consegue rodar, eu rodo na mão dele. E quem é lúcido, tá rodando, tá lá. E a música tá acontecendo. E aí, de repente, pro outro lado. Incentiva e aí, tira o pé várias do partes chão. corpo, né, Daniela? Vai. E é muito sensorial, né? A música, ela tem os instrumentos, principalmente, tem essa questão do tato ali, de você sentir E nas a mãos. vibração. E eu tentar cantar. Sim. E é isso que, por exemplo, que eu cantei um pedacinho, passei o olho assim, ó, e tinha umas boquinhas mexendo. Essa boquinha mexendo de quem está assistindo e acha que nem está participando, já está beneficiando o cérebro. E o violão vai tocar um pouquinho pra gente também? Eu só vou tocar se vocês tocarem comigo. Meu Deus! Ó, então nós vamos finalizar A o gente bloco vai. tocando, né? Isso. Antes Ai, da meu gente Deus. tocar, deixa seu contato, suas redes sociais, a gente vai pôr na tela para quem Sim. quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tirar dúvidas. Gente, ó, eu tenho um canal no YouTube que é o Daniela Libani, o oficial. É ali, tá o dedinho que fez assim. É o Daniela Libani, o oficial. E lá eu tenho músicas que eu desenvolvi exatamente para esse processo de desenvolvimento da criança. E aí tem algumas músicas lá, vocês podem entrar, procurar, estão todas disponíveis, acessem e curtam as músicas, trabalhem com as crianças. Outro contato, meu Facebook, tem muita coisa antiga que é legal de olhar, sabe? Que é também Daniela Libânio, é Daniela.Libânio, vocês vão achar uma logomarca, que é assim, Dani Libânio com os peixinhos. Eu sou a logomarca, não tá no meu rosto. Meu Instagram é a mesma coisa.